Nas últimas horas, mais uma morte em Serra Talhada. Cícero Bezerra Ferreira, 32 anos, morto na frente do filho de 9 anos, da esposa, crime com características de execução no Tancredo Neves. Na terça-feira foi o José Livonaldo, também executado, fazia uso de tornozeleira eletrônica, tinha 38 anos. No dia 28, Joaci Lopes, esse aparentemente um caso de reação a um assalto, a polícia está investigando. É a 9ª morte do ano em Serra Talhada, ou seja, 9 homicídios. Serra Talhada volta a se destacar negativamente, volta a repercutir negativamente em relação ao volume de crimes, e a gente fica se perguntando até quando e quando as autoridades vão dar uma resposta. Eu tenho uma conclusão sobre as forças policiais em Serra Talhada. A primeira é de que o número de policiais civis, de delegados, Serra Talhada tem um delegado titular, tem um delegado regional que atua pela região, tem o comando do 14º BPM, e há um questionamento de que há uma defasagem no número de policiais. E olha que nós ainda não conseguimos ter respostas nem para os crimes de execução que tem relação com aquela sequência ligada a agentes políticos, gente que ainda está ameaçada, gente que foi morta, casos como o do Cição e outras situações, para dar um exemplo de crimes que levaram Serra Talhada aos holofotes do Estado. E é impressionante que mesmo com esse volume de crimes, mesmo com crimes que têm todo o cheiro e característica de crimes de encomenda e execução, provavelmente do jogo do tráfico ou de outros setores da criminalidade, o que impressiona é que a gente não tem sinal de resposta, porque a polícia aparentemente não tem braço para cuidar de tantos crimes, ainda tem as outras questões, pelo volume de crimes registrados, e o governo do Estado já deveria ter designado uma espécie de força-tarefa para intensificar a investigação daqueles crimes em sequência, que até tiveram um hiato, aqueles que envolviam personalidades da política, guerra de famílias e essa situação que é nebulosa e que não teve as respostas, pelo menos a sociedade civil não sabe do que está se investigando. Aqui ali se divulga eventualmente uma prisão, mas falta mais clareza à sociedade dessas investigações, e agora uma nova onda de crimes, aparentemente no que se pode chamar de baixo clero da criminalidade, também sem resposta. Então, o governo do Estado nessas situações precisa mapear e entender que em Serra Talhada, você ter do dia 28 para cá 3 crimes em praticamente 10 dias, você tem uma curva muito maior do que a curva de homicídios em Pernambuco. Então, Serra Talhada, proporcionalmente, do ponto de vista quantitativo, do percentual, está respondendo em número de crimes de forma muito mais negativa do que outras cidades do mesmo porte. Isso não pode acontecer, né? A gente não pode continuar vendo isso sem uma resposta das autoridades. Então, quando acontece isso fora da curva, quando o número de crimes começa a sair daquela linha, a gente não quer crime algum, a gente quer criminalidade zero, mas isso é impossível. Agora, quando sai da curva da estatística média, o Estado tem que agir, tem que buscar saber com as autoridades locais o que está acontecendo e abrir mão das ferramentas necessárias para punir esses crimes. O que não pode é esse sentimento de impunidade e de que a criminalidade é que dá a lei, porque quando isso acontece, obviamente é terrível para a sociedade, é ruim para a cidade e é péssimo também para o governo, para quem deveria estar cuidando disso, porque expõe a fragilidade das nossas instituições e das nossas autoridades. Esses crimes não podem ficar sem resposta.